Só poder usar a internet depois da meia-noite. Baixar uma música no Kazaa para escutar depois no Windows Media Player. E ficar brisando no fundinho do Windows Media Player. Chamar a atenção quando você está conversando com alguém no computador. Viu? Não aceita esse depoimento, tá? Oi, gatinha, quer tecer? Se você entendeu alguma coisa do que a gente falou aqui, parabéns! Você viveu a internet dos anos 2000. E eu sou a Carol Berzotti e o topo é meu, hein? E eu sou a Vanessa Dias e eu leio, respondo e apago meus scraps. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo de qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então já puxa sua cadeira e se acomode e não esquece de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida pra estar com a gente nas próximas conversas. E hoje a gente vai voltar para a época em que a gente podia entrar na internet, onde o MSN era o nosso antigo WhatsApp e o Orkut era muito mais importante que o LinkedIn. E só quem viveu a internet dos anos 2000 sabe do que eu tô falando. E esse episódio vai ser nostálgico, principalmente se você, assim como a gente, é da geração que nasceu offline e se tornou online bem na adolescência. A gente viveu a transição de tudo. Antes era o telefone fixo, agora o celular. Antes a gente mandava aquelas bilhetinhos no meio da aula, tudo no escrito no papelzinho mesmo. Hoje é tudo no WhatsApp ali, mensagens digitais. E pra gente achar alguma coisa, a gente que tinha que ir lá na biblioteca. E hoje é no Google, ou melhor, no TikTok. A gente foi a primeira geração que entendeu o que era ficar online. A gente foi adolescente antes do Instagram, antes de qualquer algoritmo entender o que a gente queria. A internet era lenta, era barulhenta, era caótica, mas pra gente era mágico. E o mais louco disso tudo é que as coisas realmente aconteceram muito rápido. Então, só quem viveu sabe de verdade. E nesse episódio a gente vai ser até meio nostálgica, saudosista, porque, cara, que saudade da época em que a gente de fato entrava na internet, né? Então vamos falar de internet de escada, né? Que para algumas pessoas que talvez sejam mais novas estão nos ouvindo, não sabem nem do que a gente tá falando. Não. As pessoas devem pensar, vocês ligavam pra internet? Conta pra gente, Carol, como é que a gente entrava na internet antigamente? Cara, era muito louco. Primeiro que tinha essa história de que, por ela ser de escada, tipo, você usava a linha do seu telefone. Então, quando você usava a internet, ninguém ligava na sua casa e você também não ligava pra ninguém. Era, tipo, a linha tava sendo usada pra internet, né? Tipo, era uma coisa meio louca. Inclusive, eu acabei de me lembrar que quando alguém ligava em casa, você já sabia. Era quase que você era vidente, porque fazia um barulhinho no... Fazia um barulhinho. Fazia assim. É isso. E aí a internet caía, porque alguém tinha ligado. Que ódio, sim. Aí sua mãe, quando você tava usando a internet, sua mãe falava... Sai da internet que eu preciso usar o telefone. Nossa, sim, que ódio. E às vezes a gente de fato tava na internet porque a gente tava fazendo um trabalho da escola. Não tava ali, sei lá, só de zoeira com os amigos no MSN, né? Até porque, primeiro, uma coisa que é muito surreal pensar hoje, mas a gente não pagava um preço fixo para ter internet, eu acho. A gente pagava para usar a internet e era por minutos, a não ser que era de final de semana ou depois da meia-noite. Aí era gratuito. Era isso mesmo. E eu lembro que o preço do minuto da internet era era o dobro do preço da internet, do telefone, do minuto do telefonema, né? Então, a gente quase não ficava na internet por causa disso, Você sabe? tinha que pedir autorização para os seus pais para poder entrar. E quando a gente fala entrar na internet, a gente está explicando, né, caso tenha alguma geração mais nova nos ouvindo que não viveu. E se você viveu, relembre aqui com a gente. Mas a gente tinha que literalmente logar, né? Rolava um login e senha para você poder entrar na internet. Podia ser Terra ou IG. E aí fazia um barulhinho, né? Muito característico. Eu lembro que quando eu me mudei pra Valinhos, não tinha internet lá ainda. Então, tipo assim, a gente se mudou e demorou meses pra internet chegar em Valinhos. Tem noção? Nossa, gente, que loucura. Loucura mesmo. Fazia um barulhinho muito característico. Produção, põe um Por barulhinho favor. pra gente relembrar. Esse barulho é nostálgico. Nossa, mas muito. dá até um pouco de, sei lá, de até um gatilho, assim, porque, nossa,
Pra cair a internet era muito fácil. Cara, assim, sabe uma coisa que eu lembro muito? Quando eu e meu irmão eram adolescentes, então a gente ficava até de madrugada na internet durante a semana nas férias. E aí, a minha mãe não queria que a gente ficasse até tarde, mas o Sim. computador ficava no quarto, então a gente ficava. Só que caía. Aí você falava, porra, se eu ligar de novo, vai fazer um barulho enorme, meus pais vão acordar. Sim, né? verdade. Que Aí ódio. não tinha o que fazer, você tinha que dormir. E você lembra quando você mudou da discada pra... como que chamava? Ah, eu não sei. Tipo, mas sim, a internet que hoje... Que não fazia mais barulhinho. Exato, que era, sei lá, um plano de internet de fato. O plano de internet. Eu não lembro. Cara, eu lembro. Você lembra? Lembro, foi uma festa em casa. Eu e minha irmã, tipo, a gente tem internet! É muito louco isso, pensar que você tem internet. Porque hoje em dia, todo mundo tá online o tempo inteiro. Inclusive, esse é um ponto que, pra mim, é o que eu mais sinto falta de longe dessa época. Ficar offline. Ter a Sim. opção de estar offline é mágico. É incabível pra mim que a gente não pode fazer mais isso. Cara, é por isso que eu acho que a nossa geração sofre tanto com o WhatsApp. Porque o WhatsApp dá a falsa sensação de que a gente tá online o tempo todo. Porque, tipo... E a gente tá, né? Exato. Tipo, você tá com o celular na mão, sei lá, 80% do seu dia, 70% do seu dia, você tá no celular. E aí, logo, as mensagens estão aqui, pipocando. E no MSN, não. Tipo, você reservava... No meu caso, eu lembro que minha mãe dava meia hora na semana, cada dia da semana pra gente usar. E de final de semana a gente tinha 1 hora na internet. Só? Aham. Eu ficava mais, eu acho. Não, a gente de final de semana a gente tinha 1 hora e de semana, todos os dias de semana, meia hora. E aí, tipo, você usava aquela meia hora ali, tipo, sei lá, era mágico, porque você falava, nossa, eu tenho que contar todas as novidades, sabe? E você passou o dia inteiro com seus amigos na escola. Que novidades são essas, sabe? Então, você escolhia muito bem o que você ia usar ali naquele momento, Sim, né? Tipo, sim. sei lá, meia hora não é nada. E aí você, de fato, tava online aquela meia hora. E só. E depois pra pessoa te achar, ou ela ia na sua casa, ou ela te ligava em casa. Que era isso, né? Sim. Uma coisa que eu lembro muito e que era muito gostoso, tipo assim, você tava lá, eu entrava, agora eu quero papear com meus amigos. Então eu entrava na MSN e agora eu estou conversando com meus amigos. Deu no saco, sei lá, meus pais vão ver um filme. Eu falava, tô saindo, eu vou ver um filme com meus pais. E você deslogava, e aí aquele momento era de presença, não tinha mais isso que a gente faz hoje de continuo conversando enquanto eu tô vendo o filme. Não, acabou o momento de conversa. Sim. E aí, eu fazia muito isso, já entrando em MSN, eu fazia muito também brincadeira com o status, porque quando você ficava em modo ocupado, teoricamente você não recebia a notificação. Sim. E dava pra você ficar invisível, que você ficava offline, mas você estava online. Amava. Era incrível, porque às vezes eu não queria uma falar. capa de invisibilidade. Sim. Nossa, meu, juro. Às vezes você não queria falar com ninguém, só com uma pessoa específica. Você ficava lá invisível e ficava conversando. Não, e às vezes eu usava, como eu tinha a minha meia hora ali de muita qualidade, eu falava assim, será que eu entro? Porque assim, às vezes não tem ninguém online que valha de fato a pena eu entrar. Então assim, eu entrava invisível, olhava e falava, tem ninguém não, vou jogar um joguinho da Barbie. Sim. Enfim, e aí era isso, eu acho que, cara, a capa de invisibilidade do MSN era perfeita. Era muito legal. O MSN, ele tinha várias coisinhas legais. Ele era perfeito. Ele era muito bom. Uma coisa que a gente estava conversando, inclusive antes desse episódio, a gente tinha, né, os emojis na época, mas eles se chamavam emoticons. Aliás, foi difícil para eu, na era atual, começar a chamar os emojis de emojis, porque para mim era sempre emoticon. Sim. Fora que, assim, além dos emoticons, a gente nessa época tinha muito mais o hábito de escrever nossos próprios emojis. Então tinha o XD. Nossa, sim, verdade! XD. Meu Deus, o Thiago, se ele estiver ouvindo o Alberto tá atrás ali na produção, ele vai lembrar, porque o Alberto estudou comigo. Exato. O Thiago, o nome dele era Thiago Kai XD. E aí o XD ficou como quase uma identidade dele. Eu acho que o meu irmão
também usava XD, se não me engano. Não lembro, mas Cara, acho que muito sim. louco. Mas era o nome dele, no nome era Thiago Kai XD. Tipo, virou a identidade dele. Quem usava XD era tipo, por que você tá roubando a identidade do Thiago, tá ligado? Nossa senhora, eu usava muito XD. Outro que eu usava muito também, é bem capenga, né? Era aquele que é os 2 chapeuzinhos, assim, sabe? Tipo, Eu usava sempre. uma carinha Meu fofinha. Deus, chocada, eu não lembrava dele. E às vezes com 2 é igual, assim, tipo um gatinho, sabe? Eu gostava dos 2 pontinhos e o D maiúsculo, que era tipo... Super sorrindo. Os emojis de hoje são totalmente baseados nesse São baseados. É Então, o emoticon já tinha. Eu acho que os emoticons tinham, eu não lembro Rostinho, o que tinha né? dos mas eles tinham rostinho, mas a gente preferia, na época a gente achava os emoticons meio capenga, a gente preferia usar nossos escritinhos também. Sim, e eu lembro dos emoticons de letras. E tinha gente que, assim, Ai, sim. exagerava um pouco no negócio das letras. Porque imaginem que, quem não viveu essa era, imagine que cada letra era um emoji de letra. Só que assim, eram uns emojis gigantes, É, assim. era um dançando. Era um D em glitter. Ai, sim, tinha uns bichinhos se mexendo, assim. Era tipo uns gifzinhos pra cada letra, E cara. aí a pessoa escrevia, tipo, uma frase que era pra ser muito curta, virava um textão, porque, tipo, sei lá, as letras eram gigantes. Total. Produção, olha, se você está ouvindo esse áudio e se você puder ver, veja, porque eu acho que a gente vai colocar muito efeito aqui que vai ilustrar o que sim. estamos falando. Se você estiver ouvindo, não tem problema, depois você vê. Mas a gente está colocando provavelmente aqui um exemplo do que era uma conversa na Nossa. época do MSN, cheia de emojis de letra. Emoji não, emoticon de letra. Isso, por favor. Retornemos aos anos 2000 com classe. Com dignidade. Isso me lembrou muito que antes, tipo assim, como o MSN a pessoa tinha que estar online pra falar com você, a gente usava muito o e-mail. Tipo, porque, enfim, a pessoa abria o e-mail na hora que ela pudesse ver, né? E aí, esses tempos atrás, acho que faz, sei lá, umas 2 ou 3 semanas, eu abri meu e-mail, meu Hotmail, pra... Tem Hotmail. Eu tenho Hotmail. Meu Hotmail pra achar alguma coisa lá, sei lá, nem lembro o que era. E aí eu comecei a ver os e-mails que a gente trocava entre os amigos. E, cara, a gente foi os primeiros tiozões do Zap. Pasmem, a gente foi os primeiros tiozões do Zap. Só que a gente era os tiozões do e-mail. E a gente achava sinistro, a gente era muito descolado. E aí, o nosso descolado era mandar corrente pelo e-mail. A gente era descolado, só que a gente não tinha nenhuma noção, né? As correntes, tipo aquelas assim, Mande para 10 amigos, senão... da Samara. Sabe essa corrente Nossa, da Samara sim. do arame? Sim, tinha viveu? essa. Eu vi uma. Mande para 10 amigos antes que, sei lá, aconteça uma catástrofe. Tipo, brother, calma. Que ódio. Um ano sem beijar. Nossa, tinha vários. Tipo, compartilhe com verdade. 10 amigos, senão você vai ficar 1 ano sem namorar. Ainda O existe. ovo no porta-mala veio de corrente do e-mail. Do ovo do porta-mala, de Quem Deus viveu lá. No porta-mala. Conta essa história, eu não sei A direito. história do Deus no porta-mala é o seguinte. Ovo no porta-mala. Do amiga. ovo no porta-mala. Mas é porque era Deus. Ah, tá. É verdade. Era o seguinte, uma menina ia sair com os amigos e o carro tava lotado. E aí ela pegou e foi mesmo assim, a mãe falou assim, filha, toma cuidado, mas vai com Deus. E ela falou assim, só se ele for no porta-mala, né, porque o carro tava bem cheio. E aí eles sofreram um acidente e o porta-malas ficou intacto. E lá tinha uma caixa de ovos e ele estava intacto, sem nenhum arranhãozinho, sem nenhum ovo quebrado. E aí a história tenha fé. Mas tinha que mandar pra alguém pra assinar Sim, e acontecer alguma coisa. Óbvio. Tinha que Isso mandar. existe até hoje, tá? As pessoas postam nos stories assim, reposte essa corrente ou fica um Mas ano é sem meio beijar. cringe, né? Mas eu odeio isso porque eu sou supersticiosa. E aí eu vou mostrar. De novo, se você estiver vendo, vai ser mais legal esse episódio. Mas eu tenho A gente posta um print, qualquer coisa no negócio. Instagram. Cadê? Vai contando a história do arame. Aqui, achei. Dog protetor. É uma carta de Magic. Ó, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Incrível. É uma carta de Magic escrito Dog protetor que quebra correntes. Então, toda vez que alguém posta uma corrente, eu Você olho abre pra essa ele. que é e eu falo assim, não vai me pegar, porque eu tenho Dog protetor. Caramba. Essas correntes não me pegam mais, mas porque no passado eu fui treinada a não mandar pra 10 amigos e nunca aconteceu nada.
Quer Eu dizer, não no lembro se começo eu eu mandava. Eu fiquei muito. Eu lembro, assim, eu tinha 10 anos quando eu fiz meu primeiro MSN. Por quê? Você sabe. Você tem Hotmail até hoje, seu e-mail deve ser legal. Eu tinha um e-mail escroto. Algumas pessoas tiveram um e-mail escroto. Verdade. Meu primeiro e-mail era nessinha.10. Nossa, que Ah. terrível. Mas pelo menos não era tipo Vanessa Bieber. Não. Mas eu tenho Tinha- uma amiga minha, eu fiz uma MSN pra ela e ela amava Linkin Park. Aí era Paulinha_LP. Boa. O meu, eu dei uma sorte, porque quem criou o meu e-mail do Hotmail pra criar meu MSN foi uma vizinha minha que era, tipo, sei lá, uns 3 anos mais velha, 3, 4 anos mais velha. Então, acho que ela já tinha um senso Discernimento. discernimento do que poderia ficar bom ou não. Então, o meu é só meu nome e sobrenome e meu ano de nascimento. Que ótimo. Meu Nessinha.10 nem existe mais, mas eu sei que eu comecei a usar MSN com 10 anos. E eu lembro que eu usei MSN muito que junto com o Orkut, na minha cabeça. Não sei se foi exatamente assim. Eu acho que foi. Acho que foi, né? Aham. E aí eu lembro que a primeira vez que eu dei de cara com a corrente da Samara, pra quem não viveu, pra quem não sabe, a corrente da Samara era... Eu não lembro, a menina tentou... Eu sei que ela se ferrou, ela ficou presa com arame farpado no pescoço. E aí no final ela falava assim, a corrente começava assim: olá, meu nome é Samara, eu tenho não sei quantos anos. Ou melhor, eu teria se ainda estivesse viva. Eu lembrei disso. Nossa, o quanto eu fechei rápido esse e-mail. Sim, Não tá... eu vi numa porra de uma comunidade do Orkut, aí tava lá, envie para não sei quantas pessoas ou você vai sentir o meu arame de pertinho. Ai, que medo! Nossa, eu não Sim. terminei esse e-mail. Nossa, e eu lembrei apaguei. de uma coisa, não tá no roteiro, mas era muito bom. Você lembra de um site que chamava Assustador? Não. Como não? Amiga, eu sou medrosíssima, Você lembra jamais. desse site, né? Esse site é incrível. Assustador e assombrado, né? Era um site, era escroto demais. Eu amo como a gente era escroto. Era um site assim, tipo, fantasma, se você não acredita, agora você vai acreditar. Meu Aí Deus. tinha uma foto assim, sei lá, de uma família comendo bolo. E aí colocavam, era claramente falso. Colocavam umas pessoinhas no fundo, assim, como se fosse fantasmas, uns borrões. Sei. E aí a gente, nessa época, era muito inocente. Então a gente ficava, meu Deus! Cuidado, tem um fantasma aqui! Cara, olha essa foto, tem um fantasma aqui, sabe? Então, Mano do Fumaças céu. do rosto nas fumaças do 11 de setembro. ai, sim, tinha Nossa, isso. gente, é que eu sempre fui muito medrosa, então eu nunca me arrisquei muito na Nenhum internet. amigo nunca te mostrou? Ai, que Não, bom. vinha querer me mostrar, eu... E Silêncio. você já caiu numa corrente de susto? Já, odiava. Eu também. Odiava. Mas agora me veio uma memória de que a gente... Sabe esses vídeos que a gente vê, sei lá, no TikTok, no Reels, que é, sei lá, ensinando a fazer alguma coisa? Eu lembro de receber vídeos ensinando a fazer coisas. Tipo do cachecol que você viu. Cala a boca! Ai, gente, desculpa, um parênteses. A Vanessa mandou num grupo de todos os nossos amigos como usar seu cachecol de uma maneira mais Eu estilosa. mandei errado, eu sou tiazona. Eu devia ter mandado pra minha mãe, apertei errado, mandei pra todos os meus amigos como usar um cachecol. E o mais legal é que o nosso grupo chama tiozões, porque a gente já se considera muito tiozão na internet. E aí, quando a Vanessa mandou isso, eu automaticamente, caramba, Vani, você adentrou... Tipo, agora que ela casou, ela virou uma senhora mesmo. Ela adentrou esse perfil senhora. E eu falei, caramba, amiga, a gente realmente virou tiozão. E aí ela notou que ela tinha enviado pra gente, não pra mãe dela. Fecha a claquete. Deixa eu falar Fala. do lance de dar susto. Ai, não gosto. Não, eu também odeio. Cara, de novo, eu tinha 10 anos, eu estava lá no Orkut. E eu lembro até hoje, isso me marcou muito. Eu tava numa comunidade que chamava Eu Amo McDonald's. Nossa, E aí, a gente já vai falar exato. do Orkut. Eu preciso falar sobre o Orkut, ele era perfeito. Aí eu tava lá navegando, que tinha uns fóruns dentro da comunidade, Sei, né? aham. Daí eu tava lá, aí tava assim, duvido que você consegue ver o que tem na curva. Quem Ai. caiu nessa porra já sabe do que se Eu trata. caí já nessa. E aí eu, mó criancinha lá, tititi. Ah, Aí eu eu sou muito cliquei. esperta, Aí eu vou saber. Cara, eu prestei muita atenção, eu tava com o olho vidrado assim, aí do nada a porra da menina do exorcista popô na Cara, eu cara. já caí exatamente assim. Eu nunca tomei um susto tão grande na minha vida. Mano, e o mais bizarro é que, tipo, você vai tentando querer achar, então você vai aproximando, Aham. vai aproximando. Aí quando você vê... Gente, hoje isso é muito escroto, todo mundo sabe, mas na época a gente era muito inocente. É literalmente os primórdios da internet. A gente era caiu praticamente o gemidão do Zap. o gemidão do Zap quando tava nascendo, exato. Exato. Foi assim que o gemidão do Zap nasceu. Muito. Enfim, sobre Orkut. Orkut. Cara, que lugar incrível, Eu né? amava Eu Orkut. também. Que lugar incrível, cara.
As comunidades, tipo, odeio segunda-feira, e era a cara do Do Garfield. Garfield, a clássica A comunidade. clássica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve comunidade sua? Eu Amo a Carol? Sim! Eu sabia, todo Mano, mundo teve. caramba! E se você não tinha, você criava e falava, olha, criaram Entra pra na minha mim. comunidade aí. Ou pedia pra um amigo, porque se você criasse, você era meio loser. meio, Tinha é. que pedir pra um amigo, cria uma comunidade pra mim. É, e aí, tipo, tinha 7 pessoas na comunidade. Mano, era muito legal isso. As comunidades eram incríveis, incríveis, juro. Era, tipo, você entrava no perfil da pessoa e você automaticamente ia na comunidade pra saber um pouco mais sobre aquela Pra saber pessoa. o que ela gostava, Exato. sim, era muito bom, era, cara, eu não sei, eu acho que o Facebook tinha umas paradinhas assim de No o que começo você curte tinha, no né? começo, mas é muito bom pra filtrar o quanto essa pessoa Valia tem a ver com pena. você ou não, E se Exato. vocês estavam na mesma comunidade, era muito legal. Era. Ai, sabe uma coisa que era legal? Eu não sei se você tinha, mas eu tinha várias. Começou mais pro finalzinho do Orkut. Umas comunidades que eram frases, mas eram umas frases assim, o título, sei lá, Aham, e entre aí na razões e descrição- emoções. Aí a descrição é fazer valer a pena. Verdade! Nossa, eu lembro muito dessas. Nossa, eu lembro de uma que eu achava, tipo, incrível, que era Deus me disse, desce e arrasa. E eu, tipo, mano, sim. Olha que bosta, sabe? Nossa, tinha umas comunidades muito boas. Será que se a gente procurar na nossa... Melhores comunidades do Orkut, procura aí. Nossa, eu quero A gente muito tá fazendo ver. uma pesquisa. Enquanto isso, eu continuando aqui falando do Orkut, a gente estava falando antes do episódio começar que na época do Orkut não tinha DM. E é muito estranho pensar numa rede social hoje que não tenha DM. Então, das duas, uma, para você trocar uma ideia. Primeiro, rolava o Scrap, né? Que era um mural, que é tipo um LinkedIn, só que você postava assim na linha do tempo da pessoa. Então só ficava na. Verdade. Eu não- acho que Facebook. Faz tempo que eu não entro no Facebook, mas acho que o Facebook também tem isso. Você pode postar Tem, na linha. tem, Só que ao invés de tem. você postar na linha do tempo geral, você ia na linha do tempo da pessoa, não rolava um feed. Não rolava um isso. feed. Não rolava Olha um que feed. loucura, não tinha feed no Orkut. Quando a gente entrava no Orkut, a gente só via o próprio perfil. Só via o próprio e perfil. o perfil das Você via os ia scraps, entrar, aí você podia fuçar nas pessoas, nas comunidades, mas não tinha um feed onde juntava as tudo. coisas se misturavam. Caramba, é verdade. Muito legal. Muito legal. Absurdo pensar nisso, mas Bem legal. Egocêntrico até, eu diria. Eu acho que esse é um ponto que a gente ia trazer até mais pro fim do episódio, mas já adiantando. Não tinha essa... A gente não estava lá para produzir conteúdo ou para ser visto verdade, por pessoas que a verdade. gente não conhecia. Então fazia sentido, porque era uma rede social. Era você, seus amigos, então, né, fazia sentido você se manter naquela bolha. Hoje não faz mais sentido porque toda rede social é feita também para produzir conteúdo, estar no mundo, monetizar, viralizar, etc, né? Vamos deixar essa discussão lá pro final. Enquanto isso, eu trouxe algumas comunidades. Comunidades, queremos. Boa. Uma. Eu nunca terminei uma borracha. Eu não sei se fazia parte dessa. Eu não lembro se eu fazia parte, mas pensando, eu nunca terminei uma borracha. Eu sempre perdi ela antes. Eu acho que eu já terminei uma borracha. Chocada. É. Ah, Deus me disse, desce e arrasa. Tá entre as 20 melhores comunidades. Eu fazia parte. Odeio acordar cedo. Que era do Garfield. É a do Garfield. Tocava a campainha e saía correndo. Quando eu entrei no Orkut, eu fazia parte. Depois essas comunidades começaram a virar o capenga, daí a gente A foi gente saindo saiu, é verdade. Desculpa, essa piada é muito tiozão. Eu colho flores e Tony Ramos. delas. Que legal! Eu não fazia parte dessa comunidade, mas eu amei. A comunidade do só mais 5 minutinhos. Essa acho que a maioria Eu fazia fazia parte. parte também. Tinha várias. Queria sorvete, mas era feijão. Aí era um pote de sorvete. Vendo como a gente se encontrava nas coisas Mano, idiotas. era muito bom, Era muito juro. bom. O que eu gostava do Orkut era isso. A gente era muito idiota, todo mundo junto ali, sabe? Sei lá. Cara, era muito legal o Orkut, mas rolava esse negócio do, sei lá, do egocentrismo mesmo, porque, tipo, era sobre o seu perfil, você alimentar o seu perfil, né, sobre o que seus amigos falavam de você, porque tinha os depoimentos. Tinha os depoimentos. E aí tinha as votações de você é 100% legal, confiável e sexy. Sim. Exato, tinha isso. E as pessoas iam lá no seu perfil e votavam quão sexy você era, quão legal você era e quão confiável você era. E se alguém, tipo, sei lá, não gostava tanto de você, ia lá e diminuía a sua nota. E eu lembro de uma época que eu era 100% sexy, 100% legal e, tipo,
80% confiável. Eu, assim, Cobra. que ótimo. É tipo receber cobra do Big Brother. Eu não gostava muito dessas votações, sabia? Eu achava elas meio inúteis. Mas eu contei pra Carol antes desse episódio, de um episódio da minha vida, em que eu flertei por meses com um carinha no Orkut. Cara, isso é loucura. Na função que eles tinham de quem viu o seu perfil por último. Então, assim, você entrava lá na sua página, tava lá 5 pessoas que viram seu perfil por último. E aí, eu não falava com esse menino, ele era um pouquinho mais velho que eu, uns 2 anos mais velho que ele tava numa banda, então ele era assim, uau, inacessível. E aí, eu fucei no perfil dele, ele fuçou no meu. Aí, eu fucei no dele, ele fuçou no meu. A gente passou meses, simplesmente assim, ninguém se falava, mas eu tinha que ser a última pessoa que fucei no perfil dele e ele no meu. E a gente sabia que a gente tava muito afim do outro assim. Até que ele me pediu MSN e a gente desenvolveu ali a partir daí na MSN. E eu amei que eles acabaram ficando, viu, gente? Porque Ficamos. eu precisava saber desse spoiler. Desfecho. É. Ficamos. Mas foram mais meses, né? Demorou um pouquinho. Mas ele ficou mais meses conversando comigo no MSN até que um dia ele me chamou pro cinema. Eu não lembro de nada que viesse do Orkut. Eu lembro só das comunidades mesmo e sei lá, de conversar. Trocava confidências por depoimento. Isso, eu lembrava muito desse rolê do depoimento, que era tipo, não aceita, hein? Tipo, a primeira frase. E aí vinha, você não sabe o que o fulano fez. Fofoca mil, os depoimentos não lidos. Meu sonho era dar um bug no Orkut e tudo aceitar tudo. Ia ser um forfé na internet. Muita traição rolava no Orkut. Verdade. Eu ficava lá, porque a pessoa, eu não sei, eu tinha mó dó de excluir o depoimento. Então eu largava lá os depoimentos secretos. Eu assim. também. E a gente tava falando, a gente confiava muito nas pessoas nessa época, porque a pessoa podia simplesmente aceitar o depoimento e mostrar pra todo mundo O a sua quão fofoqueira. fofoqueira Era muito bom. Cara, era muito bom. E aí eu lembro dessa briguinha de o topo é meu. Porque, tipo assim, se a pessoa, sei lá, você era um grupo de 3 amigas, aí você ia lá, sei lá, eu ia no perfil da Vani e falava, o topo é meu. E era só isso o depoimento, tá? Não tinha nada muito... O topo é meu. O que dizer dessa pessoa que considero pacas? Mal conhece e considero pacas. Enfim, e aí vinha a outra amiga e falava assim, não, o topo é meu. E aí rolava uma guerra. E nossa, quando isso acontecia, eu ficava com o ego infladíssimo. Tipo, briguem pelo meu topo. Nossa, sim. E eu odiava quando ficavam tentando roubar o topo dos meus amigos também. Era bem chato. E você apagava seus scraps? Não. Ai, jura? Não, deixava lá. Largava tudo? Largava tudo. Nossa, eu apagava. Por vários motivos. Privacidade, não gostava das pessoas lendo meus scraps. Nossa, achava o máximo. Eu tinha toque. É igual, eu arquivo minhas conversas no WhatsApp, então eu acho que é um desenvolvimento do que eu fazia no Orkut. Pode ser. Eu aprendi a arquivar as conversas do WhatsApp, tipo, recente, sei lá, uns 2, 3 anos. Então, acho que é reflexo também. Hoje talvez você apagaria esses scraps. Talvez. Que mais? O Orkut tinha joguinhos, colheita feliz. Nossa, aliás, o joguinho que eu jogo hoje no iPad é uma evolução do Colheita Feliz, porque enfim. Eu era obcecada em colheita feliz no nível de 2 horas da manhã vai dar a hora de roubar. Eu ficava acordada até 2 horas da manhã. Cara, eu já levei muita bronca da minha mãe por estar online, tipo, num horário que eu não poderia, porque eu estava roubando coisas na Colheita Feliz da galera. Porque eu sabia que, tipo, tava dando colheita e ninguém tava acordado pra colher, então eu acordava mais cedo. Eu amava, Nossa, eu era cara. obcecada. Quem não viveu Sabe essa que era época não vai gostoso? saber, entender o que a gente tá falando. O Orkut não era uma rede social, de novo, ele não tinha feed, então eu não dava muito pra passar muito tempo no Orkut. Sim. Então, a combinação Orkut mais MSN era muito gostoso, porque você abria seu Orkut, limpava seus scraps, via se tinha depoimento, fuçava em alguma comunidade que você quisesse, acabou. Sim. Aí você ia pra MSN, blá blá blá, ficava lá no MSN, daqui a pouco você voltava pro Orkut pra ver que tinha mais alguma coisa. Eu pelo menos, eu ficava muito nisso, era impossível pra mim eu abrir o MSN e não tá no Orkut, ou abrir o Orkut e não tá no MSN. Sim, eu também. Eram as duas coisas que, tipo, eu logava logo ao entrar no computador. Primeira coisa assim. que a gente fazia, sim. Exato. E aí, se não tava rolando nada, eu ia pros joguinhos. Sim. O Buddypuck. Verdade, Buddypuck. Nossa, era tão legal ficar mudando a roupinha. Eu gostava de interagir com os amigos, sabe? Você podia ir no Buddypuck do seu amigo e dançar com ele, fazer alguma coisinha com Verdade. ele. E a única interação que de fato dava pra fazer no Orkut, além do Buddypuck, é que às vezes a pessoa não tinha Buddypuck. o Buddypuck. Era a cutucada. Cutucada era do Facebook, amiga. Será? Era do Facebook. Chocada. Pois é.
Que era um, Também era um flerte. era um flirt. Também era um flerte. lógico. Nossa, é verdade. Mas era eu no nunca Facebook. cutuquei alguém no flirt. Eu também não, eu só cutucava pra irritar a pessoa. Não, eu acho que eu só cutucava meus amigos porque eu, sei lá, Pra irritar, tipo assim. queria usar a função apenas. Mas, é verdade, era no Facebook. Caramba, confundi as ferramentas. Ó, eu vou falar duas coisas. Uma que é nostálgica e depois uma história. Não sei se você lembra, mas por muito tempo o Orkut só permitia 12 fotos. Lembro. E aí você... Cara, imagina que barra você fez uma viagem, eu sei lá, e você só pode postar 12 fotos. Era uma curadoria pra saber o que ia estar naquele mural. Sim, verdade. E podia pôr legenda e tal. Era bem legal. E... Nossa, eu não lembrava Não disso. lembrava? Que Nossa, só aí podia era 12 assim, eu fotos. selecionava bem. Tinha que ter uma foto, uma selfie minha. Selfie Sim. não existia selfie nessa época. Não, Uma fotinha da TechPix assim no espelho. verdade. Com Ah, mas- aquele flash estouradaço, Flash. não dava pra ver nada. Não, eu não tinha flash não, mas eu sempre ficava no espelho assim, abraçando algum bichinho. Assim. Ah, bem Tumblr, Amiga. bem Tumblr. Vou tentar achar algumas fotos pra gente pôr aqui pra A vocês gente virem. coloca umas fotos lá no Instagram. No Insta também, Boa. isso. Eu tentava pôr uma da minha família, pra mostrar que eu era uma pessoa família. Caramba. Minhas amigas. Que mais? Alguma coisa que eu fiz, um aniversário, sabe? Pra eu Sei. mostrar. Um Viajar. pouquinho de cada... Não era viajada, eu tinha 15 anos. Não tinha Nossa, viajado muito. eu postava algumas coisas disso, de viagem, umas coisas família também. Uma fotinha na praia. Uma pode fatinha ser, na praia, aham. exato. Engraçado que nessa época, a gente, até a maneira que a gente fotografava, né? Não tinha uma foto de comida, uma paisagem. Caguei pra paisagem, eu quero mostrar eu, entendeu? A gente, e era toda hora, tipo, Beijinho, beijinho. Sorrir beijinho era... e dedinho. o doisinho da paz, né? E o olhinho fechado. Nossa, era muito assim, o tempo todo. A gente ficava tentando reproduzir fotos dessas meninas influenciadoras, entre muitas aspas, porque Sim. era muito louco. Eu lembro que tinha umas meninas, uma loira e uma morena de cabelo bem comprido, e elas viviam postando fotinha. Só que eu nem sei o nome delas. A gente só via as fotos Cara, delas sendo reproduzidas. Eu acho que o que ditava muito era capricho. Capricho. Tipo, o que ditava muito a moda, principalmente para as meninas, era capricho. Tipo, o que rolava na capricho era o que a gente tentava reproduzir nas nossas redes sociais, assim. E o Tumblr. O Tumblr era tudo. É, eu o amo Tumblr- Tumblr. Cara, o saudades, Tumblr era o que ditava, de fato, como a gente tirava foto, o que a gente deveria mostrar, O como a gente Tumblr deveria mostrar. É o que o Pinterest é hoje. Nossa, pouco. sim, talvez. Ele era uma coisa conceitual que você tentava trazer pra tua vida. A parte de foto, porque tinha a parte de texto do Tumblr. Sim, o Tumblr foi meu primeiro blog, assim, eu É escrevi isso. muitos textos no Tumblr, mas eu sei, o meu nunca foi assim, o meu Tumblr, mas eu sei, porque depois eu conheci outras pessoas que tinham Tumblr, que ele era um lugar muito de putaria. Mano, sobre isso. O seu era de putaria. Não, mas outro dia eu entrei no meu Tumblr e tinha algumas coisas. Tipo assim, ele não era... Soft, né? Bem soft porn. Um soft porn. Um soft É um porn. pornô conceitual, não é, É. pornô, é tipo, não era um... um bagulho tetão preto e na branco, cara, sabe? assim. É um... Exato. uma renda, sabe? Um negócio assim. Um movimento. Um morder lábios, Então, uma unha na pele. exato! E aí eu entrei no meu... Nossa, faz um tempo, sei lá, uns 2, 3 anos que eu entrei no meu Tumblr Eu não sei pra mais a senha ver. do meu. Não, eu não sei também. Eu entrei com Você entrou notando. na página. E aí eu vi essas coisas e eu pensava, mas gente, você era tão jovem. Mas justamente porque a gente era jovem, na flor do É calor verdade. do A gente tesão ali. tinha o quê? Uns 11, 12 Não, anos, eu acho. com Tumblr já tinha meus 15. 14 e Ah, não. 15. É? O Alberto tá aqui pra me ajudar, porque ele é de a mesma idade que eu. Mas aí, Eu- quando eu tava na faculdade, eu lembro que tinha gente que usava o Tumblr. Ah, na minha É, faculdade então- também tinha Tumblr. Já Então, tava... na faculdade eu não lembro tanto do Tumblr, mas no colegial, escola/colegial eu lembro. Acho que a gente devia ter isso, entre Eu sei, porque 13 e 15 anos. eu usei muito Tumblr na mesma época que eu tinha fake, no Orkut. Sobre... Que é outro mundo que pra mim... Cara, eu nunca tive fake. Eu amo fake. Eu vou explicar, porque assim, o fake é um mundo à parte. O fake rola o episódio inteiro só falar de fake. Eu perguntei pra Carol, falei, você já teve fake, amiga? Aí ela falou, só pra stalkear um carinho. Eu falei, não é esse fake. Não é o fake que a gente, um perfil falso pode stalkear pessoas. O fake era
um Second Life construído dentro do Orkut. Então, Cara, eu nunca tive. você fazia fake de RBD, você fazia fake de High School Musical, você fazia fake... Tinha RBD e High School Musical era o que mais reinava. Britney Spears. Camp Rock, Disney, Britney não, capenga, não, eu era lembro. mais Disney, RBD, McFly, muitos fakes do McFly, McFly, Jonas Brothers. Sim. E engraçado, porque eu fiz um fake da Blake Lively, que faz Gossip Girl, Aham. antes de Gossip Girl existir, porque eu vi ela num filme, achei ela muito bonita e falei, eu fiz um fake dela. E aí ninguém conhecia, as pessoas nem sabiam que eu era fake. Ai, caraca. E aí do nada explodiu o Gossip Girl, tinha um monte de fake dela. Eu falei, eu fui a primeira. Você foi pioneira no fake. Não, eu fui a primeira da personagem dela, né? Tá, Eu não era de uma personagem específica. Eu tinha. Porque assim, você podia ser, sei lá, Ashley Tisdale. Mas aí você fazia um fake, tipo, perfil no Orkut dessa pessoa. E aí você criava Você tinha a um personalidade nome. dela. Não era Ashley Tisdale. Era muito capenga se você tivesse um perfil fake que seu nome fosse Ashley Tisdale. Você tinha que ter um nome assim, tipo. Pipoquinha. Isso era o cool! Entendi. Sim, o meu nome fake era Café. Café Nossa, com leite. amiga, que descolado. Era Café e aí o sobrenome era com leite quente, tudo junto. Meu Deus, que descolado. Eu juro que era legal. E quem tem fake e tá me ouvindo vai falar que também era legal. Chocada. E aí meu personagem ele era híbrido. Eu era Vanessa Hudgens e Demi Lovato. Ele era híbrido. Eu podia mudar, não tinha um personagem fixo. Incrível. Mas eu adorava, eu namorava vários Zac Efrons. Eu lembro disso. Eu lembro dos fakes se namorarem. Era Second Life, a gente namorava, a gente casava, a gente tinha filho. Cara, eu lembrei disso agora. A gente tinha filho, e eram pessoas da nossa idade. Oi, quer ser minha mãe? Sabe assim? Aí você colocava lá no seu perfil, casado com fulano, namoro com Verdade, eu fulano. lembro disso, mas eu não tinha. Ai, era muito bom. Vontade de voltar e ter agora. Era muito bom, amiga. E aí, assim, rolava umas paixão forte no fake, assim. Você fala, cara, tô gostando muito dele, desse Zac. E aí, quando você gostava muito da pessoa, às vezes ia pro off. O off é quem você é na vida real. Tipo, eu sou o Café e o meu off é a Vanessa, entendeu? Entendi. E aí, tipo, vocês no off depois se conheciam de fato como se quisesse. pessoas mesmo. Eu tenho Chocada. É que eu não falo mais com elas, mas eu fiz 2 amizades, assim, na época da adolescência que foram do fake. Chocada, que legal. É Não vivi isso. muito legal. Eu tô com fomo agora. A gente vai fazer outro episódio de fakes, só pra Carol conhecer esse universo. Mas, Nossa, eu enfim. amei. Tomei uma boa parcela desse episódio, porque eu gosto muito dessa época das nossas vidas. Mas, uma coisa que, enfim, falando de fake, voltando à realidade aqui que a gente tava conversando. Apesar de... eu não sei, naquela época eu me senti um pouco mais segura na internet do que a gente se sente hoje. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é meio absurdo pensar isso. Por quê? Fazíamos fakes e conversávamos com pessoas que nem sabíamos quem era. Podia ser Mano, você ligava o webcam com qualquer pessoa. Você ligava o webcam com qualquer pessoa. O bate-papo do UOL. Bate-papo UOL era muito perigosíssimo. Muito perigoso, Eu lembro cara. de ser extremamente criança. E, tipo assim, o bate-papo do UOL, pra você que não pegou isso, era um bate-papo que era uma sala, como se fosse um grupo no WhatsApp, que várias pessoas entravam, só que tinha um limite, acho que de 20 pessoas por chat. E eram pessoas do mundo todo, tipo, qualquer pessoa podia entrar lá. E aí era várias pessoas de diversas idades. Imagina, eu tinha, sei lá, meus 12 anos e um cara de 50 anos. E, tipo, sempre eram uns caras bem esquisitos, assim. E eu lembro que eu entrava, porque, tipo assim, às vezes não tava rolando nada de interessante no MSN, no Orkut. Vou entrar no chat do UOL. E aí eu entrava e, tipo, cara, era a Deep Web, de verdade. Era. Enfim, isso era extremamente perigoso para diversos temas, né? Assim, muito. Então, não tinha muito filtro. A gente dava nossos dados, assim, uma facilidade imensa. Muito. A gente pesquisava coisas na Wikipédia e achava que isso Era real. Tomava como verdade. Tipo, muito Então, louco. Mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, ainda sinto que a internet era mais segura naquela época do que é hoje. Eu tenho a sensação de que a gente era inocente e acho que todo mundo era inocente, porque era o começo da internet pra todo mundo, né? Então, assim, pros hackers também era novidade, pra quem queria fazer maldade também era novidade. Então, assim,
ao mesmo tempo que a gente era inocente usando, acho que todo mundo era meio inocente na malícia ali da internet. Os golpes eram assim... Clique nesse link para ver a foto nua do famoso, sabe? E Chegava aí, por tipo, e-mail. o que a pessoa fazia de maldade na internet era, tipo, sei lá, você baixava um cavalo de Troia e aí a pessoa tinha acesso às suas contas. Tipo, essa era a coisa mais, sei lá, pesada que existia. Pelo menos pra minha realidade. Outra coisa que eu penso assim também, não tinha tanta função, eu acho, posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que não era tão vantajoso quanto é hoje invadir uma conta. Não. Porque mesmo existia já a internet banking, né, o site dos bancos, mas ainda se fazia muito físico, não tinha muito, não tinha aplicativo nem nada, então não invadia a conta da pessoa exatamente, era mais pra chantagear, talvez, sei lá, Eu acho que também, pelo que eu me lembro, assim, a coisa também mais pesada era a pessoa ter acesso à sua webcam. Ah, sim. Isso era, tipo, meio tenso. Tanto que a gente, até eu, pelo menos, desconectava a webcam quando desligava o computador e tal. Porque, enfim, podia estar... Porque ficava no meu quarto, né? Então, sei lá. Vai que eu tava trocando de roupa. Total, e tinha alguém usando a webcam ali. Eu acho que era a coisa, sei lá, mais uau que tinha de golpe na internet. A gente não tinha muita noção, né? Inclusive, a gente falou sobre isso, assim, que talvez... A gente era meio burro, como, né, acabamos de falar, pesquisava coisa no Wikipédia, dava os dados a rodo. E talvez o que mudou é que a gente continua sendo burro. Sim, exato. Só que a coisa ganhou uma proporção maior e mais complexa. Ficou mais sério, né? Assim, porque tudo. Confiávamos no Wikipédia. Hoje a gente confia em qualquer vídeo do TikTok. O que é pior? Entendeu? Exatamente. A gente cai em qualquer fake news. Hoje a IA tá aí pra provar que sim. Qualquer vídeo pode ser... A gente não sabe mais se é real ou fake, então... Imagina o assustador com tempos de IA. Meu Deus do céu. Devem ter assustador em alguma plataforma. Nossa, sabe o que eu lembrei? Voltando a falar de sites aleatórios. Eu não sei se esse site ainda existe, mas existe um site inteiro pra explicar como que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Mano. Aliás, eu acredito fielmente nessa teoria, tá? Me lembrei... Avril está morta.br. Ainda existe? Avril não está morta.br. Ainda existe? Chocada. Existe. O site existe, galera. Perfeito. Meu Deus. Quem paga esse Sabe o que eu domínio até hoje? lembrei? Daqueles... porque assim, beleza, a gente tá falando da internet como as antigas redes sociais, né? Orkut e MSN. Só que a gente usava, pelo menos eu usava a internet muito pra me distrair também, no quesito joguinhos e tudo mais. Lembra daquele que era de pet? Como que chamava? Pet? Nossa, Alberto, me ajuda. Você lembra? Como que é? Aquele Joguinho site... de pet. De pet. Eu lembro de um que era Dolls. Nossa, sim. Dolls era Dolls.com muito perfeito. legal. Você ficava montando a roupinha das bonequinhas, assim, era muito legal. Sabe o que eu lembro? E assim, é muito doido pensar nisso hoje em dia. A gente teve aula de informática. Neopets. Neopets. Quem Neopets lembra? é meio nova, amiga. Lógico que não. Acho que sim, eram os bonequinhos. Neopets, será que não era isso? É meio novo. Nossa, gente, preciso lembrar agora. Totalmente novo. Depois você lembra, a gente faz uma Tá, plaquete. perdão, você continua falando o que você estava falando? Aula de informática. Nossa. Aula de informática era, tipo, incrível. Eu não sei o quanto vocês... Por que... Cara, aula de informática, pra aprender a mexer no computador, sabe? É muito bizarro isso. É bizarro, porque hoje as crianças nascem já sabendo mais que a gente, né? Mas eu lembro, assim, como digitar. A gente aprendia como digitar, sabe? A mexer no Word, a mexer no PowerPoint e todas essas coisas. A gravar disquete. Gente, disquete. Cabia um documento no Word e é isso. E podia estar corrompido. Você fazia um trabalho inteiro e essa bosta corrompia teu trabalho. Ainda bem que eu vivi, tipo assim, acho que a era do disquete, ela passou rápido. Aí depois veio o pendrive. o pendrive. Mas você comprava uns pendrive vagabundo dos Minion, assim, ó, e vinha corrompido do mesmo jeito. Vinha, e às vezes saía o negócio e ficava no você não conseguia mais saltar. Nossa, que ódio! E Lan House? Você frequentou Lan House? Pouquíssimo. Eu tinha... computador em casa. Eu tinha um computador em casa, então, às vezes a gente só ia na Lan House, tipo assim, putz,
a internet em casa não tá funcionando, ou deu Aham. algum pau na internet em casa, ou no computador, às vezes acontecia, e aí a gente ia na lan house, mas só porque tinha que fazer trabalho da escola. Não. Tipo, não pra fazer qualquer outra coisa. Cara, eu tinha internet em casa também, e aí eu já tinha o fake. E aí eu tava super de rolo com o menininho do fake. E aí aconteceu alguma coisa que acabou a internet da minha casa. Minha mãe falou, ó, a gente tá sem internet, vai ficar sem internet o mês inteiro. E eu falei, eu não posso ficar o mês inteiro sem falar com ele vai esquecer de mim. E aí eu gastei todas as minhas economias, eu ia toda semana Chocada. pra ficar meia horinha lá. Nossa, falando sobre essa limitação dos pais com a nossa internet, você já tomou bronca porque gastou muito na internet? Tipo assim, veio uma conta alta de telefone? por Não, causa porque da eu não internet? podia entrar quando era pago Mas por você não minuto. entrava escondido. Não, Não você tá entrava. louca? Eu ia tomar uma bronca do caramba. Você entrou? Nossa, afrontosa. Afrontei e, assim, me ferrei, porque várias vezes eu tomei bronca, mas eu ficava tipo, eu precisava ver o que tava rolando. Não. O meu irmão, ele fazia muito corujão na Lan House. Isso era uma coisa muito de garotos. É, só homens podiam Corujão fazer. pra jogar CS. Homens, 12 anos. Homens de 12 anos. Ai, era muito bom. Cara, era. E acho que a gente pode mencionar também redes sociais. A gente falou do MSN, falou do Orkut, mas tiveram algumas redes sociais meteóricas que passaram por nossas vidas. Como, por exemplo, teve duas que eram exatamente a mesma, tá? Que era o Forspring e o Ask, ask.me. Porque basicamente, quem não viveu essa fase, você entrava no perfil dessa pessoa e podia fazer perguntas anonimamente pra ela. Eu acho que deve ter ainda algum site desse tipo. Tem tipo um plugin que conecta com Stories, que eu já vi gente fazendo. Ah, é? É. Legal. Mas Mas tudo conecta com o Instagram, né? Antigamente você tinha um bagulhinho pra cada coisinha que você queria fazer. era isso. Você criava seu perfil, as pessoas podiam fazer perguntas anônimas, você respondia, e aí o seu feed basicamente eram as perguntas e as respostas. Só, não era, tipo, não tinha foto, não tinha nada. Era pergunta e resposta. Anônima. Apenas. Anônima. E às vezes rolava uns hate. Inclusive, a gente Muito. foi, eu acho que a gente foi a primeira geração a trazer indiretas. E se não fomos a primeira geração a trazer indireta, a gente trouxe um outro nível de fazer indiretas até hoje. Mano, pensa que a gente foi a primeira geração a criar abreviações para as palavras TC. no... TC. VC. Aliás, um adendíssimo aqui. FDS é final de semana. E não foda-se. Entendeu? Obrigada. Sim. A gente escrevia... Eu não sei porquê, a gente era muito capenga. E capenga, por si só, uma palavra capenga já, né? Mas a gente colocava nosso nome assim com umas letras maiúscula e minúscula. Aí colocava um A, V, A pequeno, A grande. H, eu escrevia meu nome com H. Vanessa. Tinha isso. Com acento assim, ó. Acento dos dois lados. Além dessa... a gente também escrevia tudo que tinha acento ou que a gente queria dar ênfase com H no final. Então, não era E com acento, era EH. Ou K era CAH. Sei lá, qualquer... CH é muito, muito capenga. Escrever K com CH. Mano, sim. E às vezes eu ia, sei lá, pra uma rede social... Do nada eu queria usar K, então era CAAH, pra dar Um H mais maiúsculo ênfase. e um H minúsculo. Com H minúsculo. Ah, mas você não botava dois Hs, um maiúsculo e um minúsculo? Não. Ai, era muito estiloso. Então, mas olhando agora, se a nova geração acha que a gente é cringe, eles não fazem ideia do que a gente viveu na internet. Porque olhando para o que a gente viveu na internet, a gente consegue ser muito mais cringe do que a gente de fato é hoje, entende? Mas uma coisa que eu gosto dessa época, por isso que a gente fala que é mágico, a gente não tava nem aí. Não, porque a gente de fato tava começando na internet. Então qualquer coisa que a gente fazia na internet era legal, porque era o começo de tudo. Então não tinha nada para se inspirar ou nada para se referenciar. A gente estava construindo uma casinha do zero ali. Então eu acho que isso era mais legal. Eu tô tentando achar aqueles seus tweets antigos. Meu Deus, a Vanessa ama eles. A gente não vou precisa conseguir muito achar. urgente apagar isso da minha memória. A gente vai achar e postar no, Mano, meus no tweets Instagram. antigos. Gente, e eu não tenho mais a senha do meu Twitter, então eu não consigo deletar a minha conta, eu não consigo mais acessar isso. E tá lá.
Meus tweets antigos são péssimos. Eu parecia muito depressiva. Eu não era depressiva. Eu só era uma adolescente emo. Mas na nossa época era isso, assim, ó. Nós adolescentes éramos pessoas que parecíamos ser depressivas, mas nós éramos super felizes. E Super. hoje nós parecemos ser felizes, mas estamos tudo fodidos, entendeu? É isso. Fica aí, sociedade. Essa mensagem. Mas sim, é porque a gente gostava muito da estética emo. O emo tava em alta. Tava. A estética emo era incrível. Sorry, I can't be perfect. Exato. Nossa, Simple Plan era o auge. Cantar Perfect chorando no banheiro era... E colocar como subnick. Colocar como Nossa, é subnick era verdade. muito bom. Era perfeito. Ai, gente, que época boa, juro, queria voltar. Era muito bom, gente. Deixa eu ver se a gente esqueceu de pontuar alguma coisa. Nossa, por favor. Eu acho que passamos por tudo, mais ou menos. A gente esqueceu de falar, mas a gente falou brevemente sobre como a gente viveu a era da pirataria também. Porque não tinha streaming, né? Verdade, não tinha streaming, então... verdade. Você... Assim, pra música, né? A gente baixava e montava todo um MP3. Eu lembro que grandes partes dos meus presentes pros meus amigos e tudo Era mais CD. era CD. CD era muito bom A de gente presentear. gravava, tipo, 20 músicas no CD e presenteava. Tipo, essas músicas me lembram você. Ai, sim! Aliás, eu acho fofo isso até hoje, É tá? fofíssimo, mas hoje em dia você vai fazer o quê? Uma playlist no Spotify. Ah, mas é legal. Não tem o poder Não que tem tinha o no poder. CD. Aliás, E minha você lembrança... desenhava inteirinho no CD, assim, era muito A minha bom. lembrancinha do meu aniversário de 15 anos foi um CD, pros 15 parzinhos, né, que antes tínhamos. Era um CD com 15 músicas que eu mais gostava na época. E eu Ai. tenho certeza que a terceira música era Perfect, do Simple Plan. Muito legal. Eu lembro que eu fiz um CD pra minha amiga Larissa e eu escrevi Lari Pop. E isso virou o apelido dela. Tipo, do resto da nossa escola Que até legal! a oitava série era Lari Pop. Eu E gostei. aí eu quis fazer um CD pra mim também e coloquei Van Star. Mas não pegou tanto quanto Lari Pop. É que Lari Pop é muito sonoro. Era o nick dela, Lari Pop, entendeu? Era o Caraca. MSN dela, acho que era Lari Pop, não sei das quantas. MSN, eu lembrei, eu tinha uma história boa pra contar, pra gente poder encerrar. Boa. Esse lance de poder entrar na internet e sair da internet. Quando começou, era isso, você tinha que logar e aí você tava online. Sim. E aí, acho que eu tava, sei lá, na sexta série, quinta série, todo mundo tinha MSN, as pessoas estavam conversando no MSN. E aí uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas nessa época, falou, eu não tenho MSN. Aí eu falei, vou fazer um MSN pra você. Aí eu fiz. Aí ela, eu não consigo entrar no meu MSN, não dá certo. Eu falei, como não dá? Aí ela, não consigo entrar, só dá erro. Não. Ela ficou meses sem conseguir entrar no MSN. Meu Deus. Até que ela descobriu que ela não estava online, ela não logou na internet. Então ela estava tentando entrar no MSN offline. Chocada. Pois é, porque tinha isso na época. De primeiro você logava na internet, depois você logava no MSN. Sim, ela não tinha se tocado nisso. Não. Eu me lembrei, ainda retomando o papo MSN, eu lembro quando, tipo, ia suas amigas em casa e você colocava no seu name o nome de todo mundo que tava na sua casa. Não sei se acontecia Não. isso. Tá vendo como a gente compartilhava dados de uma forma ridícula? Termina a história, depois eu continuo. Basicamente, era tipo, sei lá, tava eu, você e o Alberto em casa. Eu colocava K, Vani, Albert lá no meu... Tipo assim, e aí a pessoa falava com a gente lá no chat e ela não sabia quem tava respondendo, porque afinal tínhamos 3 pessoas Ai, que cool. online. Gente, Era. eu tava falando de compartilhar dados, a gente tava pesquisando para esse episódio falando de redes sociais que não existem mais. Tinha uma rede social que chamava Foursquare, eu não tive isso. Também não tive. Mas era basicamente para você dropar pin nos lugares que você tava. E eu acho que já era coisada com o Facebook. Então, tipo, fui no Starbucks, você colocava lá, pin no Starbucks. Aí mostrava a sua localização para todo mundo. E o lance hoje a gente sempre fala, né? Compartilha depois de você sair do lugar. Tipo, não compartilha as coisas no momento real, porque é isso. Tipo, você não sabe qual maluco tá ali naquela hora. E, cara, olha isso, a gente... tipo, era cool Muito postar perto de se ninguém. você tá no Starbucks, tipo, em tal hora, sei lá, tal dia. Então, a gente realmente não sabia usar a internet. A gente usava da maneira que a gente queria, assim. De qualquer jeito. Mas, enfim, é uma boa reflexão. Eu acho que hoje a gente tá mais malicioso, mas a gente ainda é meio burro na internet por acreditar em qualquer coisa,
não saber discernir as coisas, porque é muito fácil, de fato, enganar na internet, né? Tipo, Sempre foi. hoje, ainda mais com a IA, né? Como a gente trouxe aqui, a IA tá cada vez mais inteligente a ponto de reproduzir vídeo, foto, fala, e a gente não sabe mais discernir o que é fake e o que é real. Então, assim, eu acho que a gente tá mais malicioso no uso da internet, no sentido de não postar o lugar, não postar, tipo, tá mais malicioso nesse ponto, mas ainda muito burro em acreditar em qualquer coisa que a gente vê, assim. Eu acho, é o que eu falei, esse ponto não mudou em nada. A gente era burro, a gente continua sendo burro, a coisa só ganhou proporções mais complexas. Pra mim, a principal diferença da época que nós estamos hoje e da nossa época na internet de escada, além do ficar offline, que isso pra saúde mental, Cara, gente, sim. de verdade, vamos voltar esse hábito, vamos desligar, vamos Sim. ficar offline. Ficar offline de fato. Mas eu não acho que a gente vai voltar a esse momento algum dia. Mas pra mim, eu acho que a principal diferença era isso que a gente comentou em algum momento aqui. Que antigamente, você tava na internet na tua bolha. Então, assim, a internet era um lugar pra conversar com seus amigos no MSN, trocar com a galerinha no Orkut, fazer um trabalho, ver algum videozinho, sei lá, baixar suas músicas do seu CD favorito. Era muito bolha. Não dava pra estourar, era muito difícil pra estourar. Eu nem sei quando que as empresas começaram a fazer marketing digital, se existiu marketing digital no Orkut. Eu acho que sim, mas assim, muito diferente do que é hoje. Algumas marcas tinham uma comunidade no Orkut, mas... Sim. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, você tá muito na internet ou para assistir pessoas, ou que você nunca viu, que você não conhece pessoalmente, para consumir conteúdo ou produzir conteúdo. Não é mais rede social, é uma rede de conteúdo. Pra mim, essa é a principal diferença. Não, total. Eu acho que você resumiu muita coisa. Eu acho que hoje em dia a internet virou um emprego, né? Não à toa, a gente também tá aqui produzindo. Estamos aqui produzindo conteúdo, porque exato. também achamos que temos algo a dizer. Mas eu acho que tem um pouco disso mesmo. O jeito que a gente vê a internet mudou muito. Hoje, o estar online é 100% do tempo e virou um emprego, né? Os youtubers, os tiktokers, enfim. E mesmo se você não está tá querendo lucrar com isso, por algum motivo a gente cria conteúdo pensando nisso, assim, tipo, você não tá postando um story, verdade seja dita, você não tá postando um story pra registrar aquele momento. Não. É toda uma estética do seu cafezinho pra mostrar que você estava lá. Mudou muito a maneira com que a gente se relacionava, conteúdo, entendeu? né? Então... Sim. É Hoje... isso. E assim, a gente, millennium, toma muito cuidado pra talvez não parecer cringe, ou, tá tudo bem, vou parecer cringe mesmo e postar aqui minha selfie no banheiro, sei lá, porque a gente tem um jeito de se mostrar na internet, como a gente mostrou aí, anos-luz à frente de algumas outras pessoas, mas é isso, cada geração se comunica de um jeito na internet e é muito legal, eu acho que... Até porque esse lance aí do que eu falei, ficar compondo um cafezinho, é muito a nossa geração. A geração nova tá fechando seus perfis, não posta merda nenhuma, são completamente low profiles e eles estão certíssimos, na minha opinião. A gente que pegou essa do criar conteúdo aesthetic, sabe? Não à toa, hoje a galera tem o Dix, né? Que é só, tipo, você posta pra quem você quer, se você permite que acessem a sua página ali e posta qualquer coisa, tipo, mesmo que seja boba, né? Então, você permitiu que essas pessoas vissem ali, né? Enfim, é um novo jeito de consumir na internet, de produzir na internet. E é muito diferente, assim, a gente foi... Acho que a nossa geração nada mais do que aprendeu ao longo desses anos a estar na internet de maneiras diferentes, né? Daqui a 20 anos, se podcasts ainda existirem, vão ter pessoas que estão vivendo esse momento falando sobre como era antes da IA, por exemplo. Nossa, a gente pegou uma época na internet que não tinha IA, e agora só tem IA. Já imaginou? Entendeu? Pode ser que aconteça exatamente o que a gente viveu com estar online, com o boom da IA. Jogando aqui uma reflexão. Caramba, cara. Vou sair com cabeção pensando Vou ficar agora. offline, gente. Dá licença. Carol saiu do grupo. Enfim, esse episódio foi bem nostálgico. Espero que todos que estejam ouvindo, ou a maioria, pode se identificar, porque acho que só quem viveu mesmo sabe. Gente, muito gostoso. Se a gente deixou de citar alguma coisa que fez parte da sua época
internet de escada, comenta lá, comenta aqui no próprio episódio, não tem problema. A gente Isso. quer ouvir vocês, a gente adora compartilhar com vocês. A gente é bem curiosa, então quanto mais insumos vocês trouxerem, mais coisas, histórias da vida de vocês, mais feliz a gente vai ficar, porque a gente adora ouvir depois, quando o episódio acaba, normalmente alguém vem falar, gente, esse episódio tá muito legal por causa disso, então a gente adora receber os feedbacks de vocês. Muito obrigada a todo mundo que tá Com mandando certeza, feedbacks, com certeza. acho que tá fazendo muita diferença, principalmente pra gente continuar produzindo conteúdo na internet. Exato. Então, sei lá, muito obrigada. A gente já quer de antemão agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Todo mundo que tá lá no grupo do WhatsApp. Exato, que tá compartilhando aí nos stories. Enfim, usando da internet também para propagar o nosso conteúdo. Então, muito, muito obrigada. A gente agradece demais. E a gente pode levar esse bate-papo UOL para as próximas mesas Boa. virtuais, porém mesas. Exato. E como mesa boa é mesa compartilhada, compartilhem com seus amigos. Quanto mais gente tiver aqui nessa mesa, mais legal vai ficar esse bate-papo, né? Então, é isso. Manda esse episódio pro teu amigo Millennium, que você Ai, conversava sim. a rodo na MSN. Ou E seu fake namoradinho. A gente não tem mais essa papo. Ninguém Ai, conhece que mais ninguém do droga. fake. Ai, que Se ódio. conhece, você manda, por favor. É. E é isso, cara. Comenta aí o que você achou. Segue a gente, porque a gente vai amar ter você nas próximas mesas. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. O Mesa tá offline agora. Um beijo! O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.